Então, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje, ligações covalentes. Nós já vimos um pouco sobre essas ligações nas aulas anteriores, quando apresentei de um modo assim geral, né? Tanto a ligação covalente quanto a iônica, assim como também a metálica. E aí a gente precisa ter em mente, covalente existe uma coparticipação dos dois átomos. Cada um, né, entra com uma participação. A covalente tradicional, cada um vai entrar com um elétron para haver o compartilhamento. Como a gente viu antes, e acho que a gente vai ainda lembrar algumas coisas hoje, existe a possibilidade, né, de fazer a ligação covalente dativa, que é um tipo especial que você vai ter aí a possibilidade de um elemento entrar com os dois elétrons do compartilhamento, mas tem que os dois átomos ali estariam juntos, coparticipando. Então isso provoca, né, uma interação forte. Então a ligação covalente é um tipo de ligação química que se forma, né, por um compartilhamento, né, de um, dois até três pares de elétrons. E os elétrons compartilhados eles acabam sendo atraídos, né, pelos núcleos dos dois elementos químicos ali participantes, ou dois átomos, né, que pode ser também do mesmo elemento químico. E essa força, né, de atração é que une ali esses dois átomos. Como a gente pode observar aqui no desenho, a gente tem aqui um átomo, né, de hidrogênio, um próton e um elétron, e um átomo também de um próton e um elétron. Então, quando eles se unem, né, ocorre a ligação covalente, esses elétrons passam a ser dos dois átomos ao mesmo tempo. Então ele vai co-circular aí, né, vai circular os dois, né, mantendo a estabilidade e também a união. Então vai formar aí o gás hidrogênio, que é um gás em um estado mais estável, né, do que o hidrogênio separado, ok? E aí a ligação covalente ela vai acontecer basicamente entre compostos que têm alta eletronegatividade. Então a gente viu nas propriedades da tabela periódica que são elementos que estão à direita e mais acima na tabela periódica, com exceção dos gases nobres, porque eles já têm a sua estabilidade natural. Então a alta eletronegatividade faz com que o átomo queira manter os seus elétrons e atrair mais elétron para si. Então, ela não tem interesse de doação. Então, quando eu encontro dois átomos que não têm interesse de doação, para ele se estabilizar, só tem uma alternativa: compartilhar. Porque um não vai doar para o outro, então tem que compartilhar. Então, o compartilhamento vai acontecer nos elétrons de valência. E isso vai permitir a formação de macromoléculas. Por que macromoléculas? Micro e macromoléculas. Porque você tem a junção de átomos e que eles precisam estar juntos para se manter estáveis. Então você obriga aquela união. E ao obrigar aquela união, outros vão se unir e você pode ter moléculas pequenas, mas também grandes moléculas formadas a partir. E as substâncias podem ser simples ou compostas, ou seja, formadas por átomos do mesmo tipo de elemento, tipo dois hidrogênios, dois oxigênios, por exemplo, ou por átomos distintos, como um carbono com dois oxigênios, né, um carbono com um oxigênio. Então você tem aí a possibilidade de formação. E aí a gente observa algumas substâncias moleculares, né, que são substâncias assim, ou seja, ocorre a formação da molécula, e aí você tem a sacarose, né, que tem 12 átomos aí de carbono, 22 de hidrogênio e 11, né, de oxigênio. Também a água, que é o H2O, o cloro é Cl, né, certo? Cl2, aqui está errado, viu? Mas também o gás carbônico, né, que
Tá errado, então aqui é cloro, Cl2 ou o gás carbônico, tá? E aí também tem o enxofre, né? Na sua formatação, né? Ele pode se combinar átomos de enxofre e formar também uma molécula grande. Você tem a possibilidade, né, de ter essas macromoléculas, mas, de modo geral, elas são más condutoras de energia, por quê? Porque os elétrons não estão livres, né, para fazer circular, eles não estão circulantes. Então, no estado sólido e líquido, eles vão ser péssimos condutores, né, de eletricidade. Substâncias moleculares, bom, normalmente está no estado sólido, líquido ou gasoso, a temperatura ambiente padrão, né, que seria 25 graus Celsius. Então a gente tem compostos sólidos e gasosos que são moleculares. Isso vai depender da sua composição, da quantidade de átomos para definir o seu estado. E aí é importante também, né, a gente lembrar de um exemplo que eu falei, que alguns fogem um pouco à regra, né? Algumas substâncias moleculares podem conduzir eletricidade, mas por questões específicas, como por exemplo a gente falou do grafite, tá bom? E agora, né, pensando aí nas ligações covalentes, nós podemos observar algumas situações. Quem é que costuma, né, fazer ligações covalentes? Bem, o átomo de hidrogênio, né, ele tem uma certa eletronegatividade. Como eu falei, o átomo de hidrogênio ele é muito particular. Ele tanto faz ligações covalentes, quanto também pode fazer ligações iônicas, né? Então, mas de modo geral, ele vai, né, estar presente nas moléculas como ligação covalente. Em molécula, ligação covalente. Tá bom? Só que ele pode se ionizar. E aí a gente vai estudar isso mais adiante. Então, ao se ligar, por exemplo, dois hidrogênios, você tem o hidrogênio, cada um como se tivesse dois elétrons, né? E isso imita um pouco ali a condição do gás nobre, né? Hélio. Também os demais átomos, que na camada de valência tem de 4, né, até 7 elétrons, eles tendem a fazer o quê? Fazer compartilhamentos para adquirir elétrons que completem nessa camada. Então nós temos aí, por exemplo, o carbono como silício, né, que precisam fazer 4 ligações, o nitrogênio e o fósforo, que precisam também de 3, mas a gente viu que existem exceções, eles podem estabilizar com mais ligações do que aparecem aqui. O oxigênio e o enxofre costumam estabilizar também com 8, mas a gente viu que o enxofre ele pode estabilizar com um pouco mais. Que são as exceções às regras, né? Da regra do octeto. A gente viu nas aulas anteriores. Também o flúor e o cloro, né, que se estabilizam aí com 8, então precisam ainda de uma ligação. Então, de modo geral, se você pensar no grupo, ó, grupo 14, 15, 16, 17, esquece o 1 e pensa, ó, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons. Então, é o número de elétrons na camada de valência. Então, eles vão ter que fazer ligações para atingir uma estabilidade, né? Então, de modo geral, eles vão tentar imitar quem? O grupo 18, que é o grupo, né, dos gases nobres. Mas a gente viu, existe as exceções. Eles podem fazer até mais ou até menos ligações e ficar estáveis. As ligações covalentes, elas podem ocorrer entre dois átomos com um único compartilhamento. Então a gente tem a ligação simples, como aqui, ó, hidrogênio com hidrogênio, cloro com cloro, o oxigênio com um hidrogênio e o oxigênio com outro hidrogênio, ligações simples, o nitrogênio com 3 hidrogênios, o carbono com 3 hidrogênios. Então, todas as aqui são ligações simples. Ou seja, existe apenas um compartilhamento
entre dois átomos. Mas pode acontecer, né? A gente tem a estrutura de Lewis, tem a estrutura, fórmula estrutural, e aqui a gente tem a fórmula molecular, e o nome, né? Hidrogênio, cloro, né? A água, aí amônio, metano. Mas pode haver a necessidade, né, de, para se atingir a estabilidade, se fazer mais ligações. Por quê? Porque aqueles átomos que estão ali, eles demandam mais de uma ligação, certo? E pode ser não haver outros átomos para fazer isso. Então eles têm que tentar se resolver o máximo possível entre si. Então isso pode acontecer, por exemplo, o oxigênio ele pode fazer até duas. Então ele pode fazer uma ligação, mas pode fazer duas. O carbono ele pode fazer até quatro. Então ele pode fazer uma ligação e três com outro, ou duas com dois, ou uma com quatro. Por que que eu estou falando assim, né? Por que não pode fazer 4 com 4? Tipo, carbono e outro fazer logo 4 ligações. Então, essa condição, à medida que você faz ligações, você cria uma força energética muito grande e isso atrai os elementos. Normalmente fazem eles se curvarem, tá? Então, no caso do carbono, não é identificada na natureza a possibilidade de haver as 4 ligações, mas apenas 3, no máximo. Então vai existir então, as ligações simples, dupla e tripla. Tá? Então a gente tem que ter isso na mente. Os elementos podem fazer até 3 ligações entre si. Átomos, né? Um átomo com o outro. Só que, por exemplo, hidrogênio com hidrogênio, se cada um só precisa de um, não tem como fazer 2 ligações e 3. Então depende do tipo, né, do elemento. Tá bom? Então, se a ligação envolver 2 ou 3 pares de elétrons, aí você vai ter a ligação dupla e tripla, respectivamente. No caso da ligação covalente coordenada, que também é chamada de ligação dativa, há pouco tempo eu falei, ocorre uma situação em que o elemento químico, para atingir a sua estabilidade, ele entra com um par de elétrons totalmente dele, para não perder uma ligação que já existe. Então, por exemplo, uma ligação covalente ela não precisa ocorrer necessariamente com um elétron de cada um. E aí vem o caso da covalente coordenada. Essa ligação ela se dá a participação de elétrons de um único átomo. Exemplo, o ozônio. O ozônio, o oxigênio, teoricamente, ele faria 2 ligações aqui e estabilizaria. Mas a presença de um outro oxigênio faz com que não possa haver um compartilhamento, porque esses dois já estão estáveis, mas esse, como ainda está instável, pode se estabilizar pela seção, o compartilhamento de átomos de um desses oxigênios já estáveis, mas que esse compartilhamento, os elétrons, sejam todos daquele que está estável. E aí você tem estabelecimento, né, de uma ligação. Só que essa ligação gera uma situação instável. Você tem lá uma orbitação, né, entre esses elétrons. Então essa ligação dupla, que vai se formar em um e não em outro, pode ficar pulando, né, mudando. E isso é uma condição que a gente chama de ressonância. Então é uma estrutura que não é estática, ela está em processo de mudanças constante. Isso faz com que ela seja muito reativa, porque se ela encontrar algo, outra estrutura que precise compartilhar, e ela vai facilmente doar o oxigênio dela e vai se decompor de uma forma mais estável, que vai ser o oxigênio, né, o gás oxigênio, só 2 oxigênios. Isso também vai acontecer, por exemplo, com o dióxido de enxofre, assim como também com o ácido nítrico, tá? Então perceba, para que a estrutura, né, ocorra, no caso do óxido nítrico, o nitrogênio faz 3 ligações, o oxigênio aqui
Esse oxigênio está estável com duas, e esse aqui também está estável porque tem duas. Mas essa ligação aqui, ela é uma ligação dativa. Por quê? Ela não precisaria existir, ou seja, você poderia ter uma estrutura, uma substância formada por N, quer dizer, HN2O2. E aqui vai ser HNO3. Então isso é uma estrutura estável, mas ela existe porque se não houvesse, né, ou ficaria elementos, né, instáveis, tá? E outros, no caso, como essa ligação dupla ela vai ficar saltando, né? Então isso geraria, né, uma possibilidade de desfazer, né, a estrutura original, né? Por conta de é como se fosse um desbalanceamento. Mas essas substâncias, apesar de serem um tanto instáveis, elas existem na natureza, né? E têm a sua reatividade. Então a gente não pode desconsiderar. E atingem um certo nível de estabilidade mediante esse tipo de ligação específica. Uma estabilidade até boa. Por quê? Porque é uma ligação covalente. Uma ligação que prende os átomos, que exige a proximidade para que exista. Então forma moléculas. Então tem uma certa estabilidade. Agora, é menos estável do que uma condição sem essa dativa, como por exemplo o ozônio em comparação com o oxigênio, gás oxigênio. E aí nós temos também substâncias moleculares e redes, né, covalentes. E substâncias de rede covalente. O que seria isso? As substâncias elas podem formar por dois átomos, 3, 4, uma estrutura de 5, de 100, mais uma só estrutura. Mas às vezes você tem uma estrutura que se repete, e se repete, e se repete, e se repete, e se repete. E aí você tem um polímero. Isso pode criar uma rede covalente. E às vezes esse elemento que está ali se repetindo não necessariamente é uma grande molécula, às vezes é um átomo só, como por exemplo carbono. Como você pode observar, né, você tem aí a possibilidade da formação, né, de redes como o diamante, né, como o quartzo, que é repetição de silício. E a gente tem aqui, né, um exemplo de uma situação de um cristal de quartzo que tem o silício, né, só que também a presença do oxigênio. Então é um óxido de silício repetido, e aí você tem a estrutura do quartzo. Outros materiais, como por exemplo o grafite que eu exemplifiquei, é só de carbono. E existem aqueles também com estruturas maiores, como por exemplo as gorduras, né, podemos dizer, deixa eu dar aqui um exemplo, grande polímero, né? Por exemplo, alguns açúcares, né, com formas fibras, como o algodão, o nylon, que é já no caso material sintético, né? Então existe essa repetibilidade. E no caso, por exemplo, de uma membrana, né, que tem fosfolipídios, também é uma repetição. Elas não formam uma macromolécula, né, mas elas se conectam de uma forma que você tem uma repetição de estruturas. Então isso se vê em estruturas cristalinas, né, estruturas sólidas e também situações biológicas, né? Mas é importante também sim, ter um certo cuidado, porque existe ali aí um certo critério. Né? O que seria uma rede covalente? Né? Uma repetibilidade, mas que podemos dizer assim, que mantenha características. Né? Ou seja, se você quebrar um pedaço dessa rede, ela não deixa de ser o que é. Por exemplo, como esse cristal aí de quartzo,
Você pegar um martelo e quebrar um pedaço, não vai deixar de ser quartzo. Por quê? Porque para deixar de ser quartzo, eu teria que separar todos aí os óxidos de, de silício, tá? Então isso é um ponto. E essas redes normalmente fazem com que os materiais elas tenham uma certa dureza, né? Tenham uma certa capacidade de manutenção. Isso faz com que elas tenham ponto de ebulição alto, né? No caso, aí os exemplos dos sólidos, né? E assim, diferentemente das substâncias moleculares, não há moléculas independentes, né? Mas um retículo tridimensional. Então você tem uma união, né, estruturada. Quando você tem uma molécula e você tira um átomo, você desfigura a molécula. Mas quando você tem uma rede de repetição molecular e você tira uma molécula ali, você não desfigura a rede. Existe a rede ainda. Então é importante ter esse pensamento, tá? Então, assim, existem alguns casos que alguns consideram, outros não. Né? Existem padrões que existem na natureza que têm características diferentes, como, por exemplo, eu acabei de citar uma rede de membrana e um quartzo, mas entre eles existem semelhanças, como uma padronização, uma junção, né, de estruturas que tem uma certa semelhança, né, assim como outras. Né. Então, se a gente analisar, né, a vida, né, tudo que existe no planeta, a gente pode pensar o seguinte, que tudo parte do átomo, mas as combinações dos átomos elas podem gerar os mais diversos materiais. Pense sempre nisso, entende? Então nós temos aí, assim como o alfabeto, né? Aquela variedade de letras podem fazer uma infinidade de frases, de palavras, e o conjunto de palavras, frases, textos magníficos, né? Então, na natureza, a gente tem uma situação parecida. E no caso da alotropia, que aí é o caso específico, né, de substâncias que são simples, formadas do mesmo elemento. Eu até citei há pouco tempo. É um caso especial, né? Que a gente tem, por exemplo, a grafite, né, grafita também, diamante e o fulereno. Então esses três materiais aqui, por exemplo, são todos feitos de quê? Carbono. O que muda é a geometria como eles estão aí distribuídos. Isso vai depender da temperatura, da pressão a que foram submetidos, né? Então isso tem a questão dos arranjos. Você pode observar que no caso do grafite ou grafita, ele forma como se fosse placas. Por isso que quando você passa no papel, o lápis, vai quebrando lascas, vai ficando pedaços, né? Ou seja, o lápis vai sendo riscado. Eu já falei sobre isso. O papel é que risca o lápis, não o contrário. A mancha, a marca, fica no papel. Mas a ideia de riscar é aquele que é quebrado, aquele que deixa pedaços. Então o lápis é o que é riscado e não o papel. Então, o lápis, quando você passa, vai passando ali, você vai quebrando lascas, né? Exatamente por conta dessa formação, né? Em placas aqui da grafita. Já o diamante não, né? Não forma placa, forma figuras, né? Geométricas assim, bem mais complexas, internalizadas, como cubos dentro de hexágonos e uma coisa bem mais difícil, né? De separar. Por isso que o diamante ele tem uma dureza muito grande. Né? O diamante ele não é riscado, ele risca. Aí sim, se você passar onde você passar o diamante, de modo geral, você vai quebrar ou tirar pedaço do outro material. Por isso, se você passar o diamante no vidro, você corta o vidro. O diamante não sofre nada. E no caso aqui do fullereno, que é uma estrutura até recentemente assim mais descoberta, então forma aí uma rede, né, que parece até uma bola de futebol, né,
uma combinação de pentágonos aqui, que vai formar uma estrutura quase esférica. Né? E também esse material tem propriedades químicas bem interessantes. Então, assim, isso aí são o quê? Alotropia. Ou seja, mesmo componente, sendo que organizado de forma diferente, forma estruturas diferentes, materiais diferentes. O diamante não conduz eletricidade, bem, mas o grafite conduz. Então, propriedades distintas, tá bom? E sobre a questão de dissolução, né? Ionização. As moléculas, de modo geral, quando elas estão na água, elas são solubilizadas pela água. Ou seja, a água vai envolvê-las. O açúcar, por exemplo, a sacarose, que a gente bota lá no mexer o café, ela é um retículo cristalino que vai se desfazendo, formando menores, né? Separando ali a sacarose, mas a sacarose não quebra, mas a água vai envolver isso. Já outras substâncias, como por exemplo o HCl, que é uma molécula que tem uma ligação covalente, a água, ao fazer a solubilização, ela acaba que interagindo de modo a arrancar ali o hidrogênio para si e formar o hidrônio, que é essa estruturazinha aqui. Então você transforma, você quebra a molécula e forma íons. Então, nesse caso, a gente tem uma situação particular. A água está ionizando uma molécula. Ou seja, a molécula ela já não é a mesma. Ela perde alguma de suas propriedades. Então, aqui você tem um ácido, né, clorídrico, que à medida que você, que também pode chamar de cloreto de hidrogênio, à medida que você coloca a água, ele vai enfraquecendo, 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 vai ficando dissolvido, mas ele vai liberando poder de quê? Né? De ataque, né? De hidrogênio. Isso, se você botar materiais, esse hidrogênio ele vai, né, ser utilizado para quebrar estruturas. Então é a função ácida. Né? A gente vai falar mais disso sobre isso adiante. Então, pessoal, aqui nós temos uma atividade, vamos fazer aqui de modo bem rápido, né? O elemento X, que eu não sei qual é, possui um número atômico igual a 1. E o outro elemento possui um número atômico 16. Qual será a fórmula molecular formada pela ligação covalente entre esses dois elementos? Bem, primeiro você vai ter que fazer uma distribuição eletrônica. No caso do X, é fácil porque o X ele só tem um elétron, então ele tem um elétron na última camada. No caso do que tem 16, quando você fizer a distribuição, você vai ter lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3s2, certo? Aí você vai 3p, no caso você já usou 10, e aqui falta 6, então P4. Então quando você tem essa estruturazinha, na última camada vão ter 6 elétrons. Então Y vai ter 6 elétrons na última camada. Então ele vai precisar fazer o quê? Fazer duas ligações, enquanto esse só uma. Então você vai juntar, né? Aí fazendo assim, ó. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Você vai juntar fazendo o seguinte: X liga-se com o Y, e o Y ainda precisa de outra ligação, então ele vai ligar com Y. Então a fórmula aí, né, que ele pede, a fórmula molecular, vai ficar o quê? X2Y. Ou o contrário. Se você
parar bem para olhar, você vai perceber que o Y na verdade é o oxigênio e o X vai ser o hidrogênio. Então como é que seria essa forma? H2O é água. Tá joia? Aqui, pessoal, nós temos aí as representações, né, das formas de Lewis, os átomos, né, de hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e cloro. E ele pergunta, podemos afirmar que a única estrutura que não se forma é... Bem, será que eu posso formar essa estrutura? Posso, é o H ligado com o cloro. O cloro precisa de uma ligação, o H também. O cloro com cloro, será que forma? Forma, porque o cloro precisa de uma e o outro cloro também. Como é que eu sei? Que aqui ele está com 7, ele precisa de uma ficar com 8. O hidrogênio está com uma, precisa de uma ficar com 2, que ele vai imitar o hélio. Então, o hidrogênio com hidrogênio também se forma. O nitrogênio ele tem 5, então ele precisa de 3 ligações. Então ele vai ter aí, ó, nitrogênio ligado com 3 hidrogênios. Então ele é possível formar sim essa estrutura. E essa, será que é possível? Bem, o carbono ele precisa de 4 ligações, né? Então, se eu tiver aqui 2 carbonos e um hidrogênio, vamos dizer que esse carbono ligou com o hidrogênio e esse carbono ainda precisa fazer 3 ligações. Então ele faz 1, 2, 3. Esse aqui estabilizou esse também. Mas esse carbono precisa de um hidrogênio aqui para finalizar. Ele está faltando aí uma ligação. Então essa estrutura não se forma. Então a letra aí, a resposta, conforme a regra, no caso o carbono ele respeita a regra do octeto, então essa estrutura molecular não se forma. Então pessoal, chegamos aí ao final da nossa aula. Até a próxima.